Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Fábio Promo e adivinha o que eu tenho aqui nas minhas mãos? Olha aqui. Tcharam! Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Esse é um volume 1 que se chama Caçadores de Bruxas. Ele foi editado pela Leia, ok? Então aqui tem o Rafael Dracon, autor nacional. Olha o gatucho aqui a foto. Carioca, sangue bom. Tem lá os seus 37 anos. Desculpa, Rafael, se não era para falar. Esse livro foi publicado em 2007, então ele já tem uns 11 anos de existência. Um livro é um best-seller no Brasil, foi publicado no México, foi publicado em Portugal. É um livro que valeu a pena ter lido e que merece ter sido publicado em vários países. Como boa literatura fantástica que é, tem muitos elementos, criaturas fantásticas, histórias escabrosas, aventura. Olha, um mapinha aqui, isso também é um clássico, né, na literatura fantástica, um mapa que explica o mundo, né, em qual os personagens vivem. Aliás, esse mundo se chama Nova Éter e ele foi criado por um deus que na obra se chama o Criador. O Criador que às vezes é chamado por feminino também, a Criadora. E então nesse mundo há semideuses, que também ajudaram, né, na criação. E os semideuses têm as fadas. Fada é um avatar do Criador. Agora, por que eu estou falando das fadas? Porque elas são bem presentes no livro. Então, por exemplo, as fadas que elas se renegaram, que elas são as fadas caídas, elas se transformaram nas bruxas que nós conhecemos tanto nas histórias infantis. Então, elas são, digamos, são fadas más, que chamamos bruxas. Também tem as fadas boas. Por exemplo, uma fada que ela é boa é uma fada que se chama Terra, que ela se casou com um plebeu que se chama Primo, e esse plebeu se torna o rei do reino de Arzalum. O livro ele é narrado, focalizado nesse reino de Arzalum, reinado pelo Primo Branford, e casado, então, com a ex-fada, digamos assim, Terra. E esse personagem, né, o Primo, ele é um rei que ele conheceu, ele veio depois de uma grande caçada às bruxas que houve, que após essa caçada às bruxas, que tem uma referência, então, com a nossa história, né, ligada à Idade Média, onde muitas mulheres e homens foram queimados vivos porque eram acusados de bruxarias. Então, nesse livro também tem, digamos assim, essa Inquisição, né, que era chamada na época na Idade Média e até o Renascimento aconteceu. E então, nesse livro, o que é interessante é que tem o Rafael Dracon. Ele pegou assim os personagens famosos de literatura infantil universal. Então nós temos, por exemplo, essa apropriação dos clássicos populares da Chapeuzinho Vermelho, né, que ela foi imortalizada pelo francês Pierrot. Tem também a história da João e Maria, que foi escrita não, né, foi adaptada pelos irmãos Grimm. Também até tem outras referências, como também do Peter Pan, que ele é se eu não me engano, o Peter Pan é do James... como se chama esse homem? James Matthew Barrie, se eu não me engano. Depois vocês me corrijam aí, me digam aqui nos comentários qual é o nome do homem direitinho, se eu estou equivocado. Então, ele se apropria desses personagens, dá uma nova roupagem e conta, digamos, uma aventura a partir desses personagens. Agora, eu estava falando do Primo. O Primo, o Branford, né? Então ele é um rei que ele é considerado um rei muito justo, muito nobre, muito preocupado com o bem-estar da população, né? Do reinado dele. Ele procura ser, assim, exemplar. Esse rei, o Primo, casado com a ex-fada Terra, tem 2 filhos. Ele tem um filho que chama Anísio Terra Branford, e o Anísio é aquele tipo de príncipe que vai ser o sucessor do rei, né, que é o mais velho,
Ele é aquele modelo meio ideal, sabe? Sabe falar com as pessoas, ele tem uma postura elegante, ele é muito simpático, as pessoas gostam dele. E tem o outro, Axel, que também as pessoas gostam dele, mas é um príncipe assim mais da ação, aventura. Gosta de um quebra-pau, gosta de estar num bar lá dando porrada nas pessoas. Então, digamos que é um príncipe assim meio marginal, sabe? Mas ele também, assim, a mulherada, quando vê, tanto um quanto o outro ficam histéricas, gritando. Isso que é legal também no livro, que é um livro que traz muitos elementos atuais de tietagem, né, que nós imaginamos. Então, nesse livro, como eu disse, né, que além de pegar esses personagens famosos como a Chapeuzinho Vermelho, o João e Maria e alguns personagens como o Capitão Gancho, menciona até o crocodilo, que esqueci o nome do crocodilo que tem no livro do Peter Pan. Uma pegada interessante do livro é realmente essa, como eu já tinha dito, essa reapropriação dos personagens clássicos. Então, eu gostaria de dizer, antes de entrar nos detalhes do livro, que eu estou falando de personagens clássicos infantis. Então, esse livro do Rafael Dracon é um livro de literatura fantástica juvenil. Por que é juvenil? Porque todos os heróis são personagens bastante jovens, é molecada mesmo, tá? São adolescentes, pré-adolescentes, não dá para saber exatamente, claro, a idade deles. Mas, então tem esse, sim, o perfil dos personagens é um perfil mais juvenil, então. E, claro, que esse é o perfil dos personagens, todo mundo pode ler. Olha, eu sou velho e leio esse livro e gosto do livro. Então, o que é interessante dizer também do livro Dragões de Éter? No livro, é muito interessante como o Rafael Dracon ele se reapropria dos personagens. Tem, então, os clássicos, como eu já disse, né, da Chapeuzinho Vermelho e o João e Maria. E esses dois personagens, por exemplo, eles são bem presentes no livro, ok? O nome da Chapeuzinho Vermelho, o nome dela não é Chapeuzinho Vermelho, o nome dela é Ariane. E então a molecada chamava a Ariane de Chapeuzinho Vermelho porque todo mundo conhecia da história que aconteceu com ela e foi assim que começavam a chamar. Mas ela não gostava muito que chamassem ela por isso, porque foi uma situação tão traumatizante na vida dela que ela não conseguiu ainda, né? Ela não tinha conseguido digerir a coisa. E o povo lá chamando, né? Fazendo bullying, chamando ela de Chapeuzinho Vermelho. E também tem o João e Maria, que são bem legais, acho, esses personagens, porque são personagens bem inteligentes e tem uma veia bem cômica no jeito deles de contar as coisas, de viver. O João tem um sangramento fácil do nariz quando acontecem algumas coisas, mas assim, são elementos que eu citei, não são elementos que estão jogados aí só para ser engraçado, tem um porquê que é explicado no livro. Qual é uma outra coisa interessante no livro Dragões de Éter? A maneira que a história ela é contada. O narrador é um narrador ele muito, muito presente, ele fala sempre dando o palpite dele, sempre está fazendo comentários. Então, se eu pegar aqui de maneira aleatória, vamos ver se dá certo. Viajaremos agora. Também iremos mexer no tempo e no espaço. Pois se narramos uma história em um local etéreo que só existe porque semideuses pensam nele, também o fazemos no passado, em eventos de sagas, que já aconteceram até o momento. Entretanto, em locais que sejam frutos de pensamentos etéreos como Nova Éter, podemos viajar por dentro de tais fios de espaço e tempo para mostrar o mesmo evento do ponto de vista real dos que lá estão naquele momento. Por isso, farei ainda melhor agora. Levarei você até lá. Mantenha a mente aberta, porque iremos neste momento ao porto de Andreane. Então, na passagem que eu li, é um exemplo de como o narrador ele é muito presente na obra, né? Ele comenta como que vai acontecer, como ele vai narrar as coisas. Então, é um narrador que gosta de dar não só explicações sobre o que ele está falando, como também a sua opinião
sobre o comportamento de alguns personagens. Então é muito engraçado, às vezes para quem gosta, claro, né? Para quem gosta desse tipo de narração na qual essa entidade, né, que é o narrador, ele comenta muitas coisas, esse livro ele é um prato cheio para você. E por que não é um comentário assim chato? Ele geralmente tem uma pegada cômica e é bem legal. Então, e uma coisa também que indica que é uma literatura juvenil é, às vezes ele explica coisas demais. Por exemplo, ele, quando diz que o reino está em estado de sítio, ele fala, o estado de sítio é quando acontece, papapá. Então tem sempre essa preocupação de explicar ao público, provavelmente juvenil, digamos, alguns elementos da obra que geralmente um leitor adulto ele já teria essa bagagem, esse conhecimento, dispensaria esse tipo de explicação. O vídeo de hoje é um vídeo que vai somente fazer uma introdução na obra, que a pegada da gente é comentar de maneira mais detalhada o livro. Não é assim o objetivo principal, pelo menos por agora, não é fazer resenhas de cada livro, sim de comentar pouco a pouco cada livro que eu estou lendo. Por que eu faço dessa maneira? Primeiro, porque eu leio muito devagar, então não é só porque eu quero propor algo muito diferente. Se você é um tipo de pessoa que lê muito devagar, por mais que você goste de ler, sabe, às vezes assim, demora muito para ler um capítulo, eu sou assim. Não só porque eu sou lento para ler, porque eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo e eu tenho essa dificuldade de me concentrar às vezes. Então, eu também tenho um grande problema de memória. Por isso que eu preciso fazer os vídeos a conta-gota, porque eu esqueço tudo depois. Então, a pegada do canal vai ser essa, ok? Vai ser uma análise lenta, mais detalhada, não são resenhas apenas. E cuidado, olha, com spoilers. Pode rolar spoiler. O que seria legal, se você não tiver o livro, comprar o livro. Assim você pode comentar também o que você achou da obra e depois, assim, quando eu chegar, por exemplo, no livro volume 2, eu vou fazer postagens da obra pouco a pouco, não vai ser, assim, um resumão geral, ok? Então, vai ser legal, se vocês não tiverem lido o livro, comprem o livro, posso colocar o link aqui na descrição, vou pôr o link aqui também do meu livro, sim, eu sou autor de livro publicado. Então, se chama o livro Os Filhos de Elator, ok? Então, vou colocar o link também aqui embaixo do meu livro. Vou colocar o link, claro, do livro dos Dragões de Éter. Se vocês comprarem o Dragões de Éter, vai ser legal a gente ler juntos e também comentar aqui a evolução. E vai ser interessante se houver uma troca entre nós. Então, essa realmente é a pegada. Por isso que chama Livro no Divã. Né, porque nós vamos analisar e é uma coisa assim, né, um período longo de análise, né, como acontece com as pessoas que vão em um analista. Ok, pessoal, olha, não se esqueçam de se inscrever, olha, se quiserem saber a continuação do livro ou mais detalhes, dai um like, comentam, eu vou ficar feliz. Porque é um canal novinho em folha e eu preciso de vocês, dar um retorno e vai ser legal, ok? Abração e tudo de bom para vocês, até a próxima.